Olá a todos, aqui Bispo Giovanni Pedrosa falando. Eu estou aqui com a Bíblia, que é a Palavra de Deus, no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 10. Vamos meditar nessa palavra, a armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Você veja que o apóstolo Paulo, porque foi ele que escreveu esta epístola, e o apóstolo Paulo, ele nos orienta a estarmos fortalecidos no Senhor e na força do poder de Deus. Onde que está a força do poder de Deus? Está no Espírito Santo. E quando ele diz revestido de toda a armadura de Deus, qual é a importância de estarmos revestidos com esta armadura? Só para lembrar, né, nós podemos ver, por exemplo, que os militares, eles têm as suas armaduras. Quando eles vão, por exemplo, para uma guerra, eles vão revestidos com essa armadura. Eles usam ali suas armas, eles usam escudos, eles usam a espada, eles usam capacetes, enfim. Eles se preparam para aquela batalha. Então, quando a Bíblia diz revestivo de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas representa as armadilhas. É lógico que essa armadura a qual o apóstolo Paulo está se referindo, trata-se de uma armadura espiritual. E ele diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Bom, vamos entender que todos nós temos as nossas lutas, mas eu me refiro à luta, à batalha espiritual. Nós vivemos constantemente numa batalha espiritual. E ele diz aqui que não é contra o sangue e a carne. Ou seja, não é uma batalha contra pessoas, né? Mas sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então vemos aqui que a nossa luta, como disse o apóstolo Paulo, ela não é contra pessoas, mas sim contra legiões de demônios, né? Que são os principados. Esses principados são legiões de espíritos malignos que atuam, né? Atuam, por exemplo, em autoridades, pessoas revestidas de autoridades e pessoas que criam leis, né? Leis muitas vezes injustas, leis que uma vez que são criadas e que são aprovadas, então dependendo da lei, vai fazer uma nação inteira sofrer. Então são principados, demônios que atuam naqueles que criam leis, projetos que muitas vezes vai prejudicar uma nação inteira, né? Potestades, dominadores desse mundo tenebroso, ou seja, aquelas forças do mal que agem mundialmente, né? Nós temos visto aí, por exemplo, tantas pessoas aí em diversos países sofrendo as guerras que só matam, que só destroem. E diz assim,
e também contra as forças espirituais do mal. Então você veja que existem forças que são espirituais do mal, que agem para destruir famílias, destruir casamentos, enfim, pessoas que muitas vezes elas são levadas a determinadas práticas de vícios. Quantas pessoas, por exemplo, que ela tem determinados vícios e ela tem o desejo de deixar aquele vício, ou ela até luta para não continuar naquela vida errada, mas existe uma força que leva, que conduz aquela pessoa para aquele vício. E essa pessoa, ela não consegue, as suas forças próprias, elas não conseguem vencer essas forças espirituais do mal, porque elas estão acima das forças da própria pessoa. E essas forças do mal, elas acabam escravizando aquela pessoa para viver uma vida errada, para praticar determinadas atitudes, e que depois leva ela à escravidão, leva ela para a cadeia. E quantas pessoas, por exemplo, que nesse momento estão de repente aí num presídio e ela está lá privada de estar com sua família, pessoas que estão privadas de ver os seus filhos crescerem por causa de uma força do mal que levou ela a estar naquele lugar. Então a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz assim no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Veja você que o apóstolo Paulo fala aqui do dia mau. Esse dia mau não significa dizer que seja propriamente só um dia. Pode ser um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, anos e mais anos. Ou seja, a importância de nos revestirmos com as armaduras de Deus é para que possamos resistir o dia mau. Ou seja, naquele dia difícil, naquele dia mau, você possa estar forte para vencer aquela tentação, vencer aquela situação, vencer aquele problema. Então, ele diz assim, estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Isso aqui, calçar os pés com a preparação do evangelho, significa você andar sobre a palavra de Deus. Você está firme, andando sobre a palavra de Deus. Então, continua dizendo, embraçando sempre o escudo da fé. Não é? O escudo, a pessoa coloca-se à frente do seu peito, né? É como, por exemplo, a pessoa que usa ali um colete à prova de bala. É um escudo para que ela possa estar protegida contra as balas, enfim. Então, ele diz assim, embraçando sempre, sempre, não apenas uma vez, embraçando sempre o escudo da fé. Quer dizer, embraçar o escudo da fé é vivermos pela fé, estarmos usando constantemente a nossa fé, para que a gente possa, através da fé, vencer os dardos inflamados do maligno, ou seja, as obras do maligno. A gente vence o mal através da fé. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete da salvação significa proteger a sua cabeça, proteger a sua mente. Você já observou que tem pessoas que às vezes elas tomam atitude, elas fazem coisas, sabe, ali na hora ela não pensa, e quando é depois ela vai pensar assim, meu Deus, onde que eu estava com a minha cabeça quando eu fiz aquilo? Para que eu fui fazer isso? Ou seja,
a pessoa perdeu a cabeça, virou a cabeça. Então, qual é a importância de tomar o capacete da salvação? Exatamente proteger a sua mente contra os pensamentos malignos, sabe? Há pessoas que muitas vezes vêm dar conselhos para o mal, pessoas que muitas vezes ficam ali querendo fazer sua cabeça. Então, tomar o capacete é você proteger a tua mente, não deixar que a voz do diabo venha atingir a tua mente. Aí ele diz assim: e com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Ou seja, devemos pautar a nossa vida na oração, na súplica, orando em todo o tempo. Devemos orar apenas um dia, uma vez? Não, devemos estar orando sempre. Todos os dias devemos orar. Todos os dias, todo o tempo, devemos estar em espírito de oração, para que assim sendo, o mal não possa nos atingir. Então, meus irmãos, essa é a direção que o Espírito Santo deu para o povo da igreja em Éfeso, e hoje também é as instruções que Deus está nos dando para que a gente possa vencer todo o mal em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê forças e que você possa estar revestido de toda a armadura de Deus. Se você gostou dessa mensagem, então compartilhe essa mensagem, compartilhe para que outras pessoas venham receber essa direção do Espírito Santo, a qual Deus fez chegar até você. Que Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo áudio ou o próximo vídeo.